Senhor Jesus, meus irmãos. Essa semana eu tô fazendo vídeo um pouquinho mais tarde. Estava no meu corre-corre. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente... Vamos aprender juntos nesse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vamos lá. No estudo anterior, no finalzinho do capítulo 4, Paulo ele fala acerca da ressurreição da vinda de Cristo. Final do capítulo 4. Da vinda de Cristo. E como os crentes, ele fala sobre a vinda de Cristo e como os crentes têm que se comportar para serem aprovados por Cristo na sua segunda vinda. Ele fala que quando Jesus vir nas nuvens nos resgatar deste mundo, temos que ter a aprovação dele. Paulo diz que nós temos que ter a aprovação de Cristo assim que ele vir, quando vai haver o julgamento, né? Quando Cristo vai julgar e separar as ovelhas dos lobos. Então, e esse se comportar, que eu acabei de citar, para sermos aprovados na vinda do Senhor, não se limita somente em ser crente. Se batizar, ir para a igreja, se vestir como crente, andar com a Bíblia na mão como crente. Porque crente, até o diabo é crente. Né? Crente. Qual é a definição de crente? É quem crê, acredita ou tem convicção. O diabo é crente porque ele tem a convicção de que Deus existe, de que Jesus existe, mas ele não será aprovado. Então temos que ter muito cuidado, que não basta ter somente crente, né, para sermos aprovados. Então nesse capítulo 5, nos 3 primeiros versículos, Paulo vai enfatizar bastante esse assunto da vinda de Jesus, porque é o que há de mais importante na vida dos crentes. Nos encontrarmos pronto para subirmos com ele. Amém? Do versículo 4 de capítulo 5 em diante, Paulo vai trazer diversos conselhos para eles e para nós nos dias de hoje. Nesse capítulo 5, vamos fazer a leitura. E observe que o apóstolo Paulo vai continuar trazendo conselhos e ensinamentos de como estarmos preparados para a sua vinda. Que tipo de conselho ele vai trazer? Quando a gente ler a leitura, os irmãos vão observar. Se revestir de Cristo é um dos conselhos. Vigiar e orar. No decorrer da leitura, você vai observar que Paulo dá esses conselhos. Manter o fogo do Espírito. Permanecer em espírito de oração até a volta de Cristo. Isso é ser um verdadeiro crente. Então vamos fazer a leitura do texto, capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá, gente? Porque não tem muito que separar, não. Vamos ler o 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Fiquem atentos. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos
da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivemos, vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também os fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis um pouco o ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Veja que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Observa que Paulo está distribuindo diversos conselhos para que eles se mantenham sóbrios e justos num caminho diante do Senhor. O que também serve para nós hoje em dia, é que eu deixei na introdução. 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Abstenhai-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por vós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Está aí a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu queria destacar o versículo 23, que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria destacar esse versículo e queria deixar também um versículo lá em Gálatas 5, que vai dizer o seguinte sobre o nosso andar. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Observa com atenção que a pregação do pastor na quarta-feira passada nos ensinou de como nos apresentar a Deus constantemente, sem hipocrisia, principalmente nos momentos de oração. Resumindo, o que eu quero deixar para os irmãos, que nós possamos guardar o nosso espírito, guardar a nossa alma, guardar o nosso corpo sempre irrepreensível, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos, permanecer nesse caminho de Cristo. Se possível, manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É possível? É possível. É possível. Basta a gente focar
em Jesus. Basta a gente focar a nossa mente, o nosso coração em Deus. E nós vamos conseguir sim, naquele último dia, na vinda de Cristo, ouvir da voz de Jesus: vinde, benditos de meu Pai. Amém? Então tá aí o capítulo 5 de Tessalonicenses. Eu vou dar Vamos começar a semana que vem em 1 Tessalonicenses, capítulo 6. Vamos ver o que a gente pode tirar de melhor para um aprendizado e crescimento no Evangelho para nossas vidas. Amém, irmãos? Então tá aí um pouquinho da palavra do Senhor em Tessalonicenses 5. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo caiam sobre a vida de cada irmão e que Deus os abençoe. Amém e amém. Até a próxima semana, irmãos.